Daí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudade dessa turma animada. Aí, como que passaram esses dias? Espero que bem. Então, vamos dar continuidade na nossa aula. A gente estava falando na aula passada, né, sobre Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho. A gente vai continuar falando mais um pouco sobre ele, né, algumas coisas, e também a gente vai falar sobre o parceiro, né, que trabalhava com ele, que fazia, né, a pintura de alguns trabalhos para ele e também, né, os trabalhos próprios, né, do Manuel da Costa Taide, né, que era um grande amigo do Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho. Ó, Antônio Francisco de Lisboa costumava retratar aspectos da cultura do período que vivia, além do leitão pururuca, né, que a gente viu lá na Santa Ceia que ele fez na aula passada. Você reparou como os dois serviçais que aparecem em pé estão vestidos? Então, eles usam botas e roupas semelhantes a dos mineradores que viviam na região de Ouro Preto no século XVIII. Então, o que ele fez? Além de colocar o leitão pururuca ali, que era uma coisa tradicional, né? Ele também, né, vocês podem observar a imagem aí, né, na apostila. Os serviçais ali que estão servindo, né, os apóstolos ali junto com Jesus, eles estão usando as roupas, né, dos mineradores, as botas, né, o tipo da roupa que eles estão usando, eram os mineradores nesse período aí, né, no século XVIII usavam. Então ele também usou essas referências. Ó, outra coisa que marca as obras deles, ó. Os personagens do artista mineiro tinham como marcas registradas cabelo crespos, olhos amendoados, né, que são os olhos assim, eles são bem redondinhos assim e bem preto, né, uma coisa assim, né, e queixo dividido, né, tem uma divisãozinha aqui no queixo e os pés pequenos com os dedos mais longos, né, e o que é isso, né? Para que, por que ele usava essas características? Acredita-se que essas sejam características físicas do próprio artista, né? São características dele. Ele tinha um cabelo crespo, ele tinha essa divisãozinha aí no queixo, né? Em todos os olhos, né? Amendoados. Então ele tinha essas características. Daí ele, na hora de fazer, né, suas criações, suas esculturas, ele acabava, né, pondo isso nelas. Mas são também do povo brasileiro de modo geral, né? Assim como ele, o pintor Manuel da Costa Ataíde deu feições mulatas aos anjos e santos em suas pinturas, que até então apareciam com características europeias. Observe o teto da igreja de São Francisco de Assis pintado por ele em ouro preto. Então a gente já vai observar essa imagem. Pode ver aí na apostila, vocês conseguem, né, observar melhor. E vocês podem ver que o rosto aí, né, dos santos e dos anjos, eles têm características assim dos mulatos, né, dos negros, né, principalmente por eles, né, terem, né, essa cor, tudo. Então isso acabou, né, fazendo com que eles usassem, né, essas referências mesmo deles, né, como a gente pode ver nesse recorte aí. E tem uma coisa característica nessa pintura aí, né? Principalmente esse anjo que está em destaque aí do lado, né, embaixo aí. Esse anjo não tem perna. Daí muitas pessoas falam que faz alusão de estar representando um aleijadinho, né? Por causa que ele, né, tinha esses problemas, né, da parte, né, de perder, né, algumas partes do corpo dessa parte de movimentação, né, que tinha que amarrar, igual eu falei na aula passada, né, ele tinha que amarrar as ferramentas do braço para trabalhar. Então o Manuel, né, acabou retratando ele aí de uma forma, né, para representar ele, né, colocou um anjo, né, sem as pernas. E aqui tem um recortezinho, né, falando do Manuel, ó, Manuel da Costa Taide, nascido em Mariana. O mestre Ataíde é um dos principais nomes da pintura barroca brasileira. Ele trabalhava dourando os entalhes das igrejas, dando vida a, a esculturas de madeira por meio de sua pintura e criando grandes painéis nas igrejas, nos quais representou cenas bíblicas. Então, o que ele fazia, né? Esses painéis, igual a gente viu esse um ali, né, dos santos e os anjos, né? E ele também, né, nessa parte da questão dos trabalhos do Aleijadinho, ele fazia, né, essa parte de douração, né, algumas partes ele
da arquitetura da igreja, né? Essas de ouro preto, muitas têm parte de ouro. Então ele pegava com folha de ouro e ia colando, né? E os objetos ali que eram entalhados de madeira pelo Aleijadinho, dourando, né, com essas folhas de ouro, né, para deixar aquele brilho, né, aquela coisa bem bonita. E as esculturas que o Aleijadinho fazia também de madeira, né, como a da Santa Ceia que a gente viu, também o mestre Ataíde, né, como era conhecido o Manuel da Costa Ataíde, pintava, né? Então eles trabalhavam em conjunto, além do mestre Ataíde também, né, fazer trabalhos particulares, né, que ele mesmo fazia essas pinturas no teto das igrejas. Muitas dessas igrejas também que eram, né, arquitetadas pelo Aleijadinho. A Santa Ceia de Antônio Francisco de Lisboa, né, que está na página 4 aí de vocês, é uma das 6 capelas presentes no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Elas compõem os passos da paixão de Cristo, narrando sua trajetória até a crucificação. Então, essa igreja aí, ela tem um complexo ali, né? São 6 capelas que representam algumas passagens de Jesus, né? E na capela principal, na capela 1, é aquela Santa Ceia que a gente viu na aula passada, né? E outra coisa também que tem de escultura, né, nessa composição aí, a gente consegue ver nessa foto aí, né, que são os 12 profetas, né, que estão aí na frente, ó. Pode ver que são tão pequena aí, mas se pesquisar vocês conseguem ver, elas foram entalhadas em pedra sabão, também pelo Aleijadinho. Ó, aqui a gente consegue ver, né, esse complexo ao todo aí, ó. Tem as divisões, né, tá vendo a igreja ali, e na frente dela aqui tá essas capelas, onde que tá cada centro dessas esculturas, né. Na capela 1, então, como a gente viu, né, na aula passada, tá a Santa Ceia. E agora a gente vai ver um pedacinho sobre cada uma dessas capelas. Ó, na segunda capela, Monte das Oliveiras. Nessa cena, Jesus recebe o anúncio de um anjo sobre as dificuldades que ele enfrentaria. Nela estão os apóstolos João, Tiago e Pedro. O anjo tem uma perna torta, o que para alguns estudiosos pode representar o próprio artista. Então ele está se representando ali, né, por essa perna torta, né, do anjo que a gente consegue ver aí em cima na imagem. Na terceira capela, prisão. Jesus é preso pelos soldados romanos. O cabelo do soldado que está de costas foi transformado em uma pata de leão. Então, o cabelo, né, desse que está de costa aí parece uma pata, foi formada uma pata de leão, né, para mostrar isso, né, como fosse comparar ele como uma fera. Ó, esse mesmo soldado teve a orelha decepada por um dos apóstolos de Cristo, né, Pedro, que está à esquerda da cena com uma espada em punho. Jesus segura a orelha em uma de suas mãos. Então, Jesus está segurando a orelha e aqui está Pedro, né, com a espada levantada, né, que cortou, né, a orelha desse soldado. Outra cena, né, na quarta capela, flagelação, né? À esquerda, né, a coroação de espinhos, à direita, a flagelação à esquerda e a coroação de espinho à direita, né? Então já está retratando duas cenas aí na mesma capela. Ó, nessa capela aparecem duas cenas diferentes. As feições dos soldados romanos eram feias, como forma de representar o mal. Observe que como seus narizes desproporcionais lhe dão uma aparência quase desumana. Então ele fez esses soldados ficarem até de uma forma um pouco grotesca, né, para mostrar o quanto eles, né, para representar o mal, né, o mal que eles fizeram, né, a Jesus. Ó, a quinta capela, Cruz às costas, cena em que Jesus inicia a subida até o Monte Calvário. Onde seria crucificado. Os olhos da escultura de Cristo são de porcelana alemã. Então, uma coisa aí que na revista vocês, na apostila vocês conseguem observar melhor aí, dá para ver, né, que os olhos, né, uma referência em como a gente falou lá no começo dos olhos amendoados, né, que era característico, né, nessas criações, né? E como que ele era feito? Ele era feito com uma porcelana, né? Então ele esculpia, né, todo o corpo ali, né, de madeira e nessa parte do olho, né, acho que para ter uma vivacidade, né, um brilho ali, ele colocava, né,
uma porcelana, né, porcelana alemã aí para dar esse efeito, né, um brilho maior para o olhar, né, das esculturas. Ó, sexta capela, né, crucificação. Observe à direita o bom e o mau ladrão que foram crucificados com Jesus. À esquerda, o manto de Jesus é disposto por dois soldados. Então aqui tem, né, uma cena e também já tem, né, todos os personagens, né, dessa cena, né, os ladrões que foram crucificados junto com Jesus, né, então aí mostra vários pedaços também, né, o manto de Jesus ali sendo disposto, né, pelos soldados, né, então é isso que a gente consegue ver, ó, né, a gente conseguiu ver em todas essas esculturas que o Aleijadinho usa, né, referências dele mesmo, né, como a gente viu lá do anjo, e também usa, né, referências, né, da tradição, né, dele ali da época, né, o leitão poruca, né, as feições das pessoas, né, característica ali do povo brasileiro, né, esses olhos amendoados, né, o queixo partido, né, tudo isso foi representado. Muitos artistas, né, fazem isso ao redor do mundo. Por exemplo, se a gente pode pegar, se a gente pesquisar sobre a Santa Ceia, né, a gente vai achar muitas versões e cada versão pode estar ali inspirado em alguma coisa tradicional de algum outro país, algum pode ter uma modificação de algum estilo artístico, né? Então isso pode mudar e ser diferente em várias regiões. Mas aqui a gente conseguiu ver bem, né, que a inspiração brasileira, né, desse povo brasileiro foi usado tanto pelo Aleijadinho quanto pelo Mestre Ataíde, né, nas suas pinturas, né, onde ele colocava, né, mulatas ali nos personagens, né, anjos e santos, né, das suas pinturas. Beleza, galerinha? Então a gente está terminando a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente continua o assunto. Beleza? Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.